crianças! Tudo bem com vocês? Olha aqui, nós estamos de novo aqui para ouvir a palavra de Deus e eu quero saber se vocês continuam orando para tudo isso passar e para a gente voltar a se reunir de novo. Porque o papai e a mamãe, eles já podem ficar lá no salão, junto com o pastor, ouvindo, aprendendo. E vocês também têm que orar para a gente poder voltar para cá também. Amém? Só que antes que tudo isso aconteça, nós vamos orar para Deus falar com você, tá bom? Coloca a mãozinha no coração, fecha os olhinhos e fala assim: Papai do céu, muito obrigada pela oportunidade de ouvir a tua palavra. Fala no meu coração a sua mensagem para minha vida. Amém? Então vamos lá? Aqui na Bíblia fala no livro de João, capítulo 21, lá no finalzinho, no versículo 17, Jesus falou assim: pela terceira vez, Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele perguntou 3 vezes: Pedro, você me ama? Você me ama? Você me ama? E Pedro falava que sim. Só que Jesus, quando ele perguntou pela terceira vez, Pedro falou para ele: eu sei, o Senhor sabe que eu te amo, Jesus. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Então, apacenta minhas ovelhinhas. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Mas vocês sabem que fica pensando assim: ai, Jesus mandou Pedro apacentar as ovelhinhas dele. Então, Pedro era um menino muito obediente, ele obedeceu, ele fez tudo que Jesus mandou desde o começo. Vocês sabiam? Pedro, ele foi sim um dos primeiros discípulos que Jesus chamou para seguir ele, porque ele estava pescando. Jesus chegou, chamou ele para ser pescador de homens. Pedro largou tudo, largou o peixe, largou o barco, largou tudo e foi seguir Jesus. Só que aí ele foi aprendendo, Jesus foi ensinando o povo, e quando a gente está junto com Jesus, quando a gente está ouvindo tudo que Jesus está ensinando, os milagres que Jesus está fazendo, a gente acaba aprendendo. Então ele aprendeu muita coisa com Jesus. Só que vocês acreditam que quando Jesus foi crucificado, quando prenderam Jesus para bater em Jesus, fazer aquelas coisas que vocês já sabem que fizeram com Jesus, maltrataram ele, que quando ele morreu por nós, né, na cruz. Quando isso aconteceu, quando Jesus estava preso, quando Jesus estava lá na mão daqueles homens malvados, vocês acreditam que passaram e perguntaram, olharam para a cara de Pedro, viram ali, sabe, aquele rosto daquela pessoa que conhece a verdade? Só que ele não fez. Ele falou assim, que ele nunca viu Jesus. E Jesus já tinha falado para ele que ele ia negar, e ele falou que não, eu sou seu amigo, eu sou seu discípulo, eu aprendi, eu não vou fazer. E Pedro negou, ele falou que não conhecia Jesus. Que coisa, hein? Aí depois, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu, ele veio, ele ficou junto com os discípulos dele de novo. Aí o Pedro, ele estava lá no rio pescando, ele acho que estava se divertindo, porque quando a gente vai pescar, a gente acaba que se diverte também, né? Só que quando ele ficou sabendo que Jesus estava ali, rapidinho ele vestiu a roupa e foi lá conversar com Jesus, porque ele sabia que Jesus estava ali. O que a tia está querendo falar com isso? Você sabe o que a tia quer falar com isso? Que a gente tem que estar sempre disposto a seguir Jesus, independente do que aconteça. Se você fez alguma coisa errado, você sabe que mesmo assim Deus escolheu a gente. Deus escolheu você para ser o filho do seu papai, da sua mamãe, para você vir aqui na igreja, para quando você crescer, você fazer grandes coisas através do nome dele. E quando Jesus escolhe a gente, quando Deus escolhe a gente para fazer
não tem nada que impede, sabe por quê? Porque ele quer aquelas pessoas que estão dispostas. O que é disposto? Não entendi. Disposto é quando você quer, quando você vai atrás para fazer. Porque ele não escolheu aquelas pessoas perfeitas, aquelas que não faz nada de errado. Ele não vê o jeito que a gente vê, ele vê do jeito que a gente vai ser ainda, porque Deus ele vê no futuro. Isso, se você está fazendo alguma coisa errada, se você está vendo algum vídeo que não é para você ver, se você está falando coisas que não é para falar, se você está ouvindo músicas que não é para você ouvir, dá tempo de você parar com tudo, parar com tudo, pedir perdão, que nem a tia falou no outro vídeo, pedir perdão de verdade e não fazer mais. Aí você continua, porque Jesus, ele não vê do jeito que a gente está fazendo errado, ele sabe que tá, mas você já conhece a palavra de Deus, você já entendeu, você já ouviu Jesus falando para você tudo que é certo e tudo que é errado. Então, se você já sabe o que é certo e o que é errado, você não precisa mais errar. Você pode pedir perdão, pedir desculpa, né? Sabe o que é perdão? É pedir desculpa. Pedir perdão e não fazer mais. Porque Deus, ele vê em você uma criança que pode fazer muito mais. Do jeito que ele falou aqui para Pedro, apacenta minhas ovelhinhas. Então, você é uma ovelhinha hoje. Mas quando você crescer, você pode apacentar as ovelhinhas. E mesmo como ovelhinha, você pode levar a palavra de Jesus para um amiguinho. Porque vocês lembram da musiquinha? Posso ser um missionáriozinho e falar de Cristo ao companheirinho. Pois é, você pode ser um missionáriozinho e falar de Cristo para o seu companheirinho. Sim, porque você pode falar que mentira é pecado, que desobedecer é pecado e traz tanta coisa ruim para nossa vida. Você pode falar que tudo que você aprendeu de bom e de ruim, o que você pode e o que você não pode, porque você entende, você é criança de Jesus e sabe que Jesus está guardando, está protegendo e está livrando. Amém? Então, o que a tia quer passar para vocês hoje? Que a gente tem que continuar a nossa caminhada com Cristo. Durante o mês nós falamos, seguimos o caminho do bem, limpamos o nosso coração, perdoando aquelas pessoas que maltratam, que faz as coisas ruins com a gente, né? Os coleguinhas que tomam o brinquedo, que belisca, que puxa o cabelo, sabe? Não liga com essas coisas, perdoa, vai lá, brinca, abraça, dá desculpa, pede desculpa e desculpa eles também. E depois disso, vocês podem andar junto com Jesus, porque Jesus ele anda junto com aquele que obedece a palavra dele. A presença de Deus está com a gente quando a gente quer estar com ele, quando a gente está com o nosso coração limpinho, branco como a neve. Aí Jesus ele vem e leva a gente para fazer tudo que a gente precisa fazer, que é obedecer a lei, a palavra dele, olhar, cumprir o nosso manual de vida. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra? Levanta as mãos para o céu e fala assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra. Eu quero ser uma criança segundo o seu coração. Eu quero te seguir, não quero te negar e eu quero te reconhecer aonde estiver e sentar junto com o Senhor. Pai, guarde a minha vida, guarde a minha família, em nome de Jesus. Amém.